Conheçam Lauren. Ela nasceu no dia 12 de fevereiro de 1997. Ela era uma mulher de 21 anos que vivia em Utah, Estados Unidos. Lauren foi descrita como uma pessoa que adorava esportes, gostava de cantar no karaokê e que era muito inteligente também. As pessoas que falaram sobre ela disseram que assim que você conhecia a Lauren, ela era bem tímida, um tanto retraída, porém conforme ela ia pegando mais confiança, ela mostrava quem realmente era e mostrava o quanto se importava com seus amigos. Como eu falei para vocês, ela era muito inteligente, sempre foi bastante estudiosa e assim ganhou várias bolsas para estudar em qualquer faculdade que ela quisesse. Depois de pensar um tempo, quando terminou o ensino médio, ela escolheu a Universidade de Utah. Assim que entrou ali, ela logo foi convidada para participar da equipe de atletismo feminino, participou de várias competições e ganhou em primeiro lugar uma competição que aconteceu em Washington, e essa competição foi de salto em vara. Enfim, ela ia vivendo sua vida tranquilamente naquele lugar até que no dia 2 de setembro de 2018, Lauren decidiu ir até um bar para poder tomar alguns drinks. Enquanto estava ali, ela conheceu um homem chamado Melvin, porém ele falou para ela que tinha um outro nome. Falou também que era a segurança daquele bar, começou a conversar com ela aquela noite e ela o achou muito charmoso. Após aquele dia, eles começaram a se encontrar, ele foi diversas vezes para o dormitório onde ela vivia na faculdade e assim os dois começaram a namorar. Enquanto estava com Lauren, ele acabou conhecendo alguns amigos dela. Ao conhecer Melvin, essas pessoas o acharam um tanto estranho, disseram que assim que Lauren começou a namorar com ele, ela mudou completamente sua personalidade, ela também parecia sempre um tanto debilitada, e essas pessoas ainda falaram que Melvin vivia falando sobre armas e que eles não achavam aquilo adequado. Eles contaram que Lauren já não saía mais com eles, que dizia que ela não poderia mais fazer isso porque simplesmente o namorado não deixava. Devido a isso, no dia 30 de setembro de 2018, alguns amigos de Lauren foram até a equipe responsável pelos dormitórios da faculdade, disseram para eles que estavam preocupados com a amiga, que ela vivia colocando esse homem dentro de seu quarto, que ele não saía mais de lá e que eles não achavam ele uma boa influência para ela. Após ouvir tudo isso, a equipe decidiu não comunicar para a polícia do campus, porque eles disseram que Lauren era uma mulher adulta e que se algo estivesse acontecendo com ela, ela com certeza iria até eles. Alguns dias depois, no dia 9 de outubro de 2018, Lauren acabou conversando com uma pessoa que era próxima a Melvin e acabou descobrindo algumas coisas que ele escondia dela. Nesse dia, ela descobriu que o nome verdadeiro dele era Melvin, descobriu também que ele mentiu a idade, porque ele contou que tinha 28 anos, mas na verdade tinha 37. Outra coisa que ela descobriu é que ele tinha histórico criminal e que ele tinha ficado muitos anos preso. O que acontece é que em 2004 Melvin foi preso devido a alguns abusos que cometeu. Nessa época ele foi julgado, pegou 10 anos de prisão. Depois disso recebeu sua liberdade condicional, mas foi preso outras 2 vezes porque ele quebrou as regras de sua liberdade condicional, ficou apenas alguns meses e depois disso logo foi solto novamente. Ao saber de tudo isso, Lauren chamou Melvin para o seu dormitório, ali eles conversaram, ela o questionou sobre tudo e então ele confirmou que tinha sido preso sim, falou sobre seu nome, porém ficou enfatizando que ele tinha 28 anos e não 37. Depois disso, ela decidiu terminar o namoro porque ela não tinha mais confiança nele. Melvin chegou a passar a noite no quarto dela aquele dia. Depois disso, na manhã seguinte, pediu o carro de Lauren emprestado. Ela lhe deu as chaves e ele falou que logo traria de volta. Depois disso, algumas horas passaram. Ela chegou a ligar para a mãe, contou tudo o que estava acontecendo. Muito preocupada com aquela situação, a mãe de Lauren ligou para a polícia do campus da faculdade e pediu que eles acompanhassem sua filha para que ela pudesse buscar o carro. Assim que falaram com Lauren, ela disse que não tinha necessidade, falou que Melvin levaria o carro dela até o estacionamento, porém algumas horas depois ela mudou de ideia, ligou para a polícia do campus e eles a acompanharam até um estacionamento onde Melvin havia deixado o carro dela.
Alguns dias após terminar esse namoro, Lauren começou a receber algumas mensagens estranhas, supostamente dos amigos de Melvin. Nessas mensagens, eles diziam que ela era uma péssima pessoa, falaram que Melvin tinha falecido e que tudo isso era culpa dela. No entanto, pouco tempo depois, Lauren logo descobriu que tudo isso era mentira, que Melvin estava vivo sim e que eles estavam fazendo isso só para mexer com o psicológico dela. Com o passar do tempo, Melvin começou a mandar muitas e muitas mensagens para ela e também a ir até o dormitório da faculdade. Quando ele encontrava Lauren, ele dizia que queria dinheiro, pediu cerca de $1.000 e falou que se ela não lhe enviasse esse dinheiro, ele ia divulgar algumas fotos íntimas que ele tinha dela. Acredito que ela tinha enviado para ele na época que eles namoravam. E então ele estava chantageando Lauren, dizendo que se ela não desse esse dinheiro, ele postaria todas essas fotos. Com receio que isso realmente pudesse acontecer, Lauren deu esse dinheiro para ele. Porém, ela não fez somente isso. No dia 12 de outubro, ela foi até a polícia do campus da faculdade, contou tudo o que estava acontecendo, falou sobre as fotos e pediu que eles a ajudassem e abrissem uma investigação. Após ir até a delegacia do campus, alguns dias depois, o policial responsável por seu caso telefonou para Lauren. Ele pediu que ela lhe enviasse as fotos que Melvin estava usando contra ela, e assim Lauren fez. Apesar dessa denúncia, a polícia não trabalhou com rigor nesse caso, eles não aumentaram a segurança do campus como deveriam, e por isso Melvin continuou andando pela faculdade livremente. No dia 19 de outubro de 2018, cansada de esperar um retorno da polícia do campus, Lauren decidiu ligar para a polícia de sua cidade. Ela então falou que já tinha se queixado sobre seu ex com a polícia da universidade, mas que parecia que eles não estavam fazendo o suficiente. Ela disse: "Estou preocupada porque tenho trabalhado com a polícia do campus. No sábado passado denunciei e até agora não recebi nenhuma atualização." Mesmo após dizer tudo isso, Lauren não conseguiu ajuda alguma. O atendente que falou com ela pediu que ela entrasse em contato mais uma vez com a polícia do campus, porque eles que estavam a par do caso dela. Alguns dias depois, no dia 22 de outubro de 2018, Lauren recebeu mais uma mensagem de texto. Nessa mensagem, supostamente o chefe de polícia do campus estava pedindo para ela se encontrar com ele na delegacia, mas mesmo assim ela decidiu verificar antes de ir. Ao invés de sair imediatamente, Lauren ligou algumas vezes para o policial que estava trabalhando no caso dela e que conversava com ela. Ligou 3 vezes, ele atendeu na última ligação e informou que a mensagem que ela recebeu era falsa e que ela não deveria responder. Falou que não foi o chefe de polícia e provavelmente era alguém que queria que ela saísse do dormitório. Apesar de falar com ela e saber de tudo isso, em momento algum esse policial falou com algum outro responsável dentro da delegacia sobre o que tinha acontecido. Ele simplesmente não fez nada, apesar de ter plena consciência de que a pessoa que tinha enviado a mensagem para Lauren estava cometendo um crime porque estava tentando se passar por um policial. Eles claramente sabiam que era Melvin, já que ela já estava se queixando dele, porém ele não fez absolutamente nada. Naquele mesmo dia, Lauren, algumas horas depois, foi assistir sua aula. Por volta de 8h20 da noite, ela terminou de assistir essa aula, começou a caminhar até o estacionamento da universidade e, em certo momento, ela pegou o celular e telefonou para a mãe. Enquanto estavam conversando, em determinado momento, a mãe de Lauren escutou a filha dizer não, não, não. Depois disso, a ligação caiu e então ela ficou muito preocupada. Com isso, ela foi até o marido, contou o que tinha acontecido. O pai de Lauren ligou para a polícia do campus, informou que estava muito preocupado com a filha, disse que estava tentando ligar para o celular dela, porém ela não atendia, e assim a polícia foi até o estacionamento verificar. Assim que chegaram ali, eles procuraram por Lauren, encontraram um carro suspeito, verificaram esse carro e ali, infelizmente, eles encontraram Lauren sem vida. A partir daí, ela foi levada para análise, onde se constatou que ela perdeu a vida devido a tiros e que isso ocorreu cerca de 7 vezes. A partir daí, uma busca por Melvin se iniciou, já que
Os policiais ficaram sabendo que Lauren estava se queixando dele há semanas. Naquela mesma noite, eles o procuraram em vários locais, soltaram a foto dele na televisão e por isso, ainda naquela madrugada, uma mulher o reconheceu e decidiu ligar para os investigadores. Assim que falou com eles, ela contou que por volta de 8h30 da noite, Melvin telefonou para ela, pediu que ela o buscasse na universidade e assim ela fez. Por volta de 8h38 da noite, ela chegou nesse local, Melvin entrou em seu carro e depois disso eles foram até um restaurante. Eles então ficaram ali por um tempo, conversaram. Depois disso, ele foi até a casa dela, tomou um banho e depois ela o deixou próximo a uma cafeteria. Com isso, no dia seguinte, os policiais começaram a procurá-lo naquele local onde a mulher tinha deixado ele. Eles conseguiram encontrar Melvin, que fugiu a pé. Os policiais também foram atrás dele a pé e em certo momento ele entrou dentro de uma igreja. Enquanto estava ali, os policiais também conseguiram entrar, porém ao chegar nesse local, Melvin tentou algo contra ele, conseguiu e assim perdeu sua vida. Após algumas investigações que aconteceram posteriormente, os investigadores souberam que a arma que Melvin utilizou, ele tinha pegado emprestado com um amigo, e então por causa disso, esse homem foi preso, julgado e recebeu 3 anos em liberdade condicional. Os policiais do campus da faculdade foram várias e várias vezes questionados sobre o porquê eles não deram tanta importância às queixas de Lauren. Eles disseram que eles não deram tanta importância porque não acreditavam que realmente existia uma ameaça e por isso eles nunca pediram uma ordem de afastamento contra ele. Vocês lembram que eu falei para vocês que teve um policial que cuidou do caso de Lauren? Ele chegou a ligar para ela, pediu que ela lhe enviasse as fotos íntimas que Melvin tinha contra ela para que ele pudesse guardar como provas? Então, o nome desse policial era Miguel. Se soube posteriormente que assim que Lauren enviou essas fotos, Miguel começou a olhá-las a todo momento, praticamente todos os dias, e também começou a se gabar com outros policiais sobre como ele tinha sorte de estar envolvido nesse caso, porque Lauren era uma mulher muito meiga e muito fofa. Ao saber sobre tudo isso, o departamento onde esse policial trabalhava soltou uma declaração dizendo que eles investigaram esse homem e nessa declaração eles disseram o seguinte: o Departamento de Polícia da Universidade de Utah concluiu uma investigação de assuntos internos, uma vez que foi alertado sobre essas alegações. A gente não encontrou nenhuma evidência de que o oficial tivesse se envolvido ou compartilhado qualquer imagem da investigação que não fosse considerada um motivo legítimo de aplicação da lei. Apesar disso, antes do término dessas tais investigações, o policial Miguel foi enviado para trabalhar em um outro departamento, em uma outra cidade. Além dele, o chefe de polícia do campus, que trabalhou na época que Lauren estava viva e soube do caso dela, acabou sendo aposentado. Um novo chefe de polícia chegou ao local, ele ficou sabendo sobre tudo o que aconteceu e por isso decidiu iniciar uma outra investigação. Através dela, se confirmou que sim, o policial Miguel mostrou a foto de Lauren para alguns oficiais e comentou sobre ela algumas vezes. No relatório estava escrito que o policial Miguel acessou as fotos através dos anexos de e-mail que Lauren enviou e que ele fez isso desnecessariamente várias e várias vezes. O novo chefe de polícia do campus, Rodney Chatman, afirmou que o relatório não encontrou evidências de que Miguel tenha baixado os arquivos de imagem para o seu celular, mas que isso era irrelevante porque ele podia visualizá-los sempre que quisesse, porque era só clicar nesse anexo que ele via a imagem. Ele mostrou essas fotos a outros oficiais em pelo menos 3 ou 4 ocasiões. Em uma dessas ocasiões, ele estava em uma mesa de reunião com seus colegas de trabalho. Ali, ele rodeou a mesa, mostrando as fotos de Lauren para os policiais. Em uma outra ocasião, ele estava em um corredor da delegacia, conversando com outros policiais sobre ela, mostrou mais uma vez as fotos e eles começaram a fazer comentários inapropriados sobre ela. Ele também falou sobre Lauren e sobre essas fotos quando ela foi encontrada sem vida no estacionamento, fora outras vezes que a gente pode nunca saber com quem ou quantas vezes ele falou sobre isso.
Após a conclusão desse relatório, o novo chefe de polícia do campus e também o responsável por essa investigação disse que isso nunca mais seria tolerado. Ele ainda falou que 3 policiais envolvidos nesse caso, que provavelmente viram as fotos ou falaram sobre Lauren, iriam enfrentar ações disciplinares ou até mesmo uma possível rescisão. Em uma entrevista, a mãe de Lauren disse: "Eu gostaria que esse policial tivesse usado seu tempo para prender Melvin ao invés de olhar para a imagem dela." Ao pesquisar um pouco mais sobre o policial Miguel, eu encontrei uma matéria que dizia que após o falecimento de Lauren, ele continuou trabalhando alguns meses no departamento de polícia do campus e enquanto estava ali, ele recebeu uma ligação de uma mulher e essa mulher contou para ele que tinha um homem em sua casa, que ela estava com receio, falou também que esse homem a agrediu e por isso ele foi até o local. Assim que chegou ali, ele cometeu alguns erros que os policiais não devem cometer. Ele não chamou reforço quando percebeu que o homem estava na casa. Ele também conversou com a mulher perguntando sobre o tal namorado dela, com ele próximo a ela, coisa que não se pode fazer, e também não colocou o nome daquele homem em seu sistema para averiguar quem ele era, mesmo com o namorado dela dizendo que estava em liberdade condicional. Depois disso, seus superiores decidiram que ele não deveria mais ficar ali e por isso ele foi trabalhar em um outro departamento. Posteriormente, assim que toda a investigação sobre esse caso de Lauren terminou, ele acabou sendo demitido e por isso não trabalha mais como policial. Uma coisa que eu fiquei pensando durante todo esse caso é por que Miguel não foi preso após olhar as fotos de Lauren e também mostrar essas fotos íntimas a outras pessoas. Ao pesquisar sobre isso, eu vi a declaração de um promotor e ali ele disse o seguinte: "Percebemos que não havia um estatuto real que pudéssemos usar para esse caso. Estamos irritados como todo mundo pelo comportamento dele. Foi totalmente inapropriado. Mas se não houver um estatuto, não há nada que possamos fazer." Atualmente, tanto ele quanto o ex-chefe de polícia que estava comandando o departamento quando Lauren foi até lá se queixar de Melvin, eles estão processando o departamento de polícia e acredito que a faculdade também. Eles estão pedindo por volta de 10 milhões de dólares porque disseram que não foram bem tratados durante as investigações e que toda essa investigação acabou atrapalhando a vida pessoal deles. Outra pessoa que não fez um bom trabalho com Lauren foi a detetive que trabalhou com o policial Miguel. Essa detetive, após tudo que aconteceu com Lauren, também continuou trabalhando no departamento de polícia do campus e, em certo momento, ela também recebeu uma ligação de um estudante da faculdade. Essa estudante estava dizendo que ela estava com receio do homem que ela tinha se envolvido, que esse homem tinha trancado ela dentro do quarto, que tinha também falado que poderia tirar a vida dela. Porém, após ouvir tudo isso, essa detetive simplesmente desligou o telefone, não falou com mais ninguém e foi para casa curtir seu final de semana. Depois disso, ela acabou sendo demitida e também não trabalha mais no departamento de polícia do campus da Universidade de Utah. Em 2019, os pais de Lauren processaram a Universidade de Utah e alguns meses depois, eles conseguiram fazer um acordo com a universidade e receberam 10 milhões de dólares como indenização e mais 3 milhões para a Fundação Lauren, que foi criada após ela falecer. Nessa matéria ainda dizia que a faculdade nunca admitiu que o que aconteceu com Lauren poderia ter sido evitado e que eles também nunca pediram desculpas ou assumiram a responsabilidade por seus fracassos. Ao falar sobre o processo, a mãe de Lauren disse: "Se a morte de nossa filha não poderia ter sido evitada depois que ela entrou em contato com a polícia do campus tantas vezes, temos que perguntar: a filha de alguém está segura? Ela fez tudo o que pôde para conseguir ajuda de uma organização que afirma ter um objetivo primordial de proteger a segurança dos alunos. O que posso dizer é que essa organização falhou fatalmente com ela." A mãe de Lauren continuou: "É difícil para eles mudarem se não reconhecerem seus fracassos, e isso tem que acontecer daqui para frente." Sobre o caso de Lauren, ele incomodou muitas pessoas porque claramente poderia ter sido evitado. Quando ela procurou os policiais na delegacia e contou o que estava acontecendo, eles nunca
pesquisaram quem era esse homem. Se eles tivessem jogado o nome de Melvin no sistema, eles iriam saber que ele estava em liberdade condicional e assim logo poderia ser preso, porque ele estaria descumprindo as regras de sua liberdade condicional, né? Não seria a primeira vez, porque conforme falei para vocês, ele já tinha sido preso outras 2 vezes por descumprir, mas enfim, eles não pesquisaram nada sobre ele. Outra coisa que se descobriu é que antes de Lauren perder a vida, ela chegou a escrever um e-mail para a detetive que estava trabalhando com o policial Miguel. Nesse e-mail ela contava quem Melvin era, falou sobre as mentiras dele, falou tudo o que ela sabia sobre ele, falou que ele estava em liberdade condicional, porém essa mulher nunca abriu o e-mail de Lauren. Ela só foi abrir depois que Lauren faleceu. Muitos amigos que conviveram com ela nessa época disseram que Lauren estava imensamente chateada com a polícia, que ela vivia dizendo que eles não estavam dando créditos ao que ela estava falando sobre Melvin, que eles não a estavam ajudando, que não estavam indo atrás dele, e que isso deixou ela muito triste e sem saber o que fazer, já que a única pessoa ou as únicas pessoas que ela poderia procurar eram eles, e eles não estavam fazendo absolutamente nada. Apesar de tudo isso, os policiais insistem que eles fizeram tudo o que puderam na época e que investigaram Melvin desde o momento que Lauren foi até eles. O departamento disse que o sistema usado para verificar o status de infrator não reconheceu o número da carteira de motorista de Melvin e por isso seus agentes da liberdade condicional nunca foram notificados. A faculdade também mencionou que atualmente eles implementaram alguns protocolos de segurança no campus, que contrataram mais seguranças e que estão fazendo o possível para que o que aconteceu com Lauren não se repita novamente. Apesar disso, muitos estudantes continuam reclamando da segurança da faculdade. Eles disseram que não gostaram de uma declaração que a universidade deu, dizendo que eles têm responsabilidade pelo que os alunos fazem e não pelo que as pessoas de fora fazem aos seus alunos. Os alunos ficaram muito irritados ao saber dessa declaração e disseram que a faculdade estava tentando jogar toda a responsabilidade na vítima. O novo chefe de polícia do campus, que entrou após o antigo se aposentar e que ficou à frente das investigações contra Miguel e expôs tudo o que ele fez, alguns meses depois foi afastado de seu cargo. Parece que eles disseram que ele tinha feito alguma coisa que não podia, e então ele começou a dizer que estava sentindo que estava sendo afastado de seu cargo, não por algo errado que ele fez, e sim porque ele se sentiu como um bode expiatório e que estava sendo afastado de seu cargo simplesmente por sua transparência em mostrar tudo o que Miguel e os outros policiais do departamento fizeram. Ele falou que ser transparente teve suas consequências e que por isso tudo aquilo estava acontecendo com ele. Enfim, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Não saia daqui, por favor, sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada e ainda me ajuda muito. Obrigada a quem chegou ao final desse vídeo. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.